Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre interpolação. Então, primeiro, vamos dar dois exemplos aí para motivar o nosso estudo desse assunto, né? Nesse gráfico aqui, então nós temos aqui que ele dá no eixo T aqui do tempo, né? Nós temos aqui alguns anos e aqui nesse eixo P de T nós temos a população, certo? Valores para a população. Então, nós temos aqui que em 1970 a população de um determinado local era da ordem de 2 vezes 10 à oitava. 1900 um pouco menos que isso. 1970 um pouco mais. Então temos os dados, né, relativos a determinado ano e a população nesse ano, certo? Então nós tivemos aí uma retrospectiva de 1960 até 2010. A pergunta é, né, será que esses dados, a partir desses dados, eu poderia estabelecer uma estimativa razoável para a população no ano de 2020, né? Bom, então fica essa pergunta. Uma outra situação que a gente tem aqui, então a gente tem aqui a fotografia de um pato em voo, né, uma figura. E aqui a gente tem essa figura mais sombreada e com alguns pontos. A pergunta é: será que se eu desse só esses pontos aqui, a partir desses pontos, seria possível reconstruir a imagem, ou pelo menos parte dela? Então, o que esses dois assuntos têm em comum, esses dois exemplos têm em comum, é que eles estão ligados a esse tema de interpolação. A ideia é construir uma função que passe por esses pontos. Se eu tenho uma função que se ajusta bem a esses pontos, eu posso, por meio dessa função, tentar prever o que acontece aqui em 2020. Eu tenho que olhar a imagem de 2020 via essa função, certo? Da mesma maneira, né, se eu tenho aqui alguns pontos da imagem, eu posso tentar construir uma função ou colar várias funções, né, de modo que o gráfico delas imitem essa imagem, né? Então, isso também a gente vai fazer utilizando, vai ver como é que se faz, né, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, utilizando esse método de interpolação, certo? Então, tem muita aplicabilidade, né? Aplicabilidade em previsão de resultados, né? Aplicabilidade em reconstrução de imagens, certo? Tem aplicabilidades também quando a gente vai tratar de elaboração de animações, fazer alguma animação. Então, esse assunto ele permeia aí diversas aplicações que acontecem na nossa vida real, aplicações interessantes. Então, aqui a gente tem a definição formal, né? O que consiste, qual é a definição de interpolar uma função? Interpolar uma função consiste em aproximar essa função f por uma outra função g, e a gente vai escolher essa função g dentro de uma determinada classe que vai ser definida a priori. Ela pode ser uma função polinomial, pode ser uma função racional, que é a divisão de funções polinomiais, pode ser uma função trigonométrica, etc. Né? Então, se a gente tem n mais 1 pontos distintos, né, aqui vamos chamar esses pontos pelos termos que aparecem no domínio, né, x0, x1 até xn, esses pontos, esses n pontos distintos, são chamados os nós da interpolação, certo? Bom, então, o objetivo vai ser obter uma função g, de modo que a g coincida com a nossa função f nesses nós da interpolação. E nós vamos estudar nesse curso um caso mais específico de interpolação. Nós vamos nos restringir
a interpolação dada por funções polinomiais. Então, nós vamos estudar interpolação polinomial, né? Então, qual é a nossa história aqui? Nós vamos considerar n mais 1 pontos. Então, ponto x0, f de x0, x1, f de x1, xn, f de xn. E, a partir desses pontos, nós queremos aproximar, digamos que a gente só conheça os pontos, tá? Nós não conhecemos exatamente qual é a expressão da função f. Nós só conhecemos o valor da f nesses n mais 1 pontos. E aí, dados esses n mais 1 pontos, nós queremos aproximar essa função f de x por um polinômio que tem grau no máximo n, certo? De modo que esse polinômio satisfaça o seguinte, olha, quando eu aplico o polinômio no ponto xk, essa aplicação coincide com f de xk, para cá variando de 0 até n. Ou seja, o polinômio p de xk coincide com a função f de xk nesses pontos, certo? Então, nós vamos tentar estudar esse tipo de problema, tá? Uma pergunta que surge naturalmente é a seguinte: será que sempre que eu tenho, ou sob quais condições, né, quando eu tenho aí n mais 1 pontos, eu posso estabelecer, existe um polinômio de grau no máximo n que satisfaz essa condição? Será que eu sempre posso garantir a existência de um polinômio que satisfaz essa condição? E caso essa existência seja garantida, será que esse polinômio é único? Será que eu posso falar sobre a unicidade, né? Então, vamos tentar responder essa questão agora, né? Quando que eu posso garantir a existência de um polinômio que satisfaça essa condição? E se caso eu consiga garantir a existência, o que eu posso falar sobre a unicidade? Bom, então, o que nós queremos, né? Nós queremos tentar construir um polinômio de grau no máximo n. Então, ele tem que ter essa cara, a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, mais a nx elevado a n. E esse polinômio, ele satisfaz, a gente quer que ele satisfaça essa condição. Quando eu aplico ele em xk, ele tem que coincidir com f de xk, né? Para todo k variando de 0 até n. Bom, o que isso significa, né? Significa que Pn de x1, que significa trocar o x aqui por x1, que é justamente o x0, primeiro x0, perdão. Pn de x0, né? Que significa trocar o x por x0, né? Aparece aqui, ó, do lado esquerdo dessa igualdade. E eu quero que Pn de x0 seja igual a f de x0. Eu quero que Pn de x1, que é o que aparece aqui do lado esquerdo dessa igualdade, seja igual a f de x1. Até Pn de xn, que é o que aparece aqui, seja igual a f de xn, certo? Então, quando a gente impõe todas essas condições sobre esses n mais 1 pontos, nós temos aqui um sistema formado por n mais 1 equações e n mais 1 variáveis, né? Nesse caso, quem que vão ser as nossas variáveis? Quem que a gente quer encontrar? Nós queremos encontrar o polinômio. E um polinômio é determinado pelos seus coeficientes. Então, nesse caso, as nossas variáveis vão ser os AIs, vão ser A0, A1 até a N. É isso que a gente precisa descobrir para poder saber a cara do nosso polinômio, certo? Então, essas são as nossas variáveis. Então, nós temos aqui um sistema com n mais 1 equações, n mais 1 variáveis, e as nossas variáveis são esses AIs, né, com i variando de 0 até n, certo? Uma vez que as variáveis são os nossos AIs, quem que vão ser os coeficientes aqui da nossa matriz, né?
Esse vetor aqui é o vetor constante, né? E os nossos coeficientes vão ser, bom, quem que acompanha o A0 aqui é 1. Quem que acompanha o A1 é x0. Quem que acompanha A2? x0 ao quadrado, né? Até quem acompanha a n, x0 elevado a n. Bom, e na segunda linha, então o coeficiente do A0 é 1, do A1 é x1, depois x1 ao quadrado até xn ao quadrado, né? E por fim, na última linha aqui, o coeficiente do A0 é 1, do A1 é xn, do A2 é xn quadrado e do AN é xn elevado a n. Então, essa aqui é a matriz dos nossos dos coeficientes aqui desse nosso sistema, certo? Essa matriz, ela é bem peculiar, né? Ela é bem interessante. Se vocês olharem aqui, em cada linha forma uma progressão geométrica. Então, a primeira linha, ó, forma uma progressão geométrica de razão x0. Então, aqui eu tenho 1, o próximo termo é 1 vezes x0. O próximo termo é x0 vezes x0, que é x0 ao quadrado. O próximo é x0 ao cubo, e assim sucessivamente, né? Aqui na segunda linha é uma progressão geométrica de razão x1. Na última linha, uma progressão geométrica de razão xn. Bom, uma matriz que satisfaz isso, cujas linhas formam uma progressão geométrica, é chamada matriz de Vandermonde. E essa matriz, eu não vou colocar a prova aqui, mas se vocês estiverem interessados, nesse link aqui tem um vídeo que prova esse fato. Essa matriz aqui, ela tem uma característica interessante. O determinante dela vai ser dado por esse produtório aqui, pelo produtório dos xj's menos xi's, com i e j variando de 0 até n, certo? Então, o determinante vai ser dado por esse produtório. O que isso significa? Significa que sempre que o i for igual a j, eu vou ter xj menos xj, então eu vou ter um termo no produto que dá 0, consequentemente o determinante se anula. Agora, sempre que xi for diferente de xj, as diferenças aqui, né, desses termos não se anulam, né? Então, se xi é diferente de xj, a gente vai ter, claro, né, sempre que é diferente de j, a gente vai ter esse determinante aqui diferente de 0. E nesse caso, o nosso sistema vai ter uma única solução, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui no final das contas? Vamos recapitular, né? Nós queremos saber sob quais condições nós temos aqui a possibilidade de construir um polinômio que interpola a função f. E nós vimos que para construir esse polinômio, para encontrar quem é esse polinômio, nós precisamos resolver esse sistema. Saber se esse sistema tem solução e essa solução é única é a chave para saber se esse polinômio existe e se ele é único. Se esse sistema possui solução, eu posso encontrar o A0, o A1 até o AN, então eu garanto a existência desse polinômio. Se esse sistema tiver solução única, eu garanto que esse polinômio é único, né? Então, em outras palavras, quando que um sistema possui solução e solução única? Bom, quando o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de 0, né? Dessa maneira, então, o que a gente está dizendo? A gente está olhando, está garantindo esse teorema aqui, ó. Considere uma função real e considere n mais 1 pontos x's, com i variando de 0 até n. Né? Se eu tiver xi diferente de xj, né, sempre que o meu i for diferente de j, então eu vou garantir
que esse determinante aqui vai ser não nulo, né? E, consequentemente, esse sistema aqui vai ter solução única e, consequentemente, vai existir um único polinômio. Então, aqui vai existir um único polinômio Pnx de grau no máximo n, de modo que Pnx interpola a função f nesses n pontos, ou seja, Pn de xk é igual a f de xk, certo? Então, eu garanto sim a existência e unicidade desse polinômio, desde que eu pegue pontos tais que xi é diferente de xj, certo? Ok, então, a partir de agora, nós vamos estudar métodos que nos forneçam aí, que nos permitam obter, né, o polinômio interpolador. Então, um método que a gente acabou de olhar para ele, né, foi por meio de uma resolução de um sistema linear, certo? De n mais uma equações e de n mais uma incógnitas. Outra maneira que nós vamos verificar aqui no vídeo é por meio dessa forma de Lagrange. Bom, primeiro vamos fazer para o caso em que a gente tem simplesmente dois pontos que a gente queira interpolar. Vamos tentar entender como essa forma de Lagrange funciona para dois pontos e depois a gente estende, tá? Então, digamos que nós temos aí dois pontos x0 e y0 e x1 e y1. E nós queremos encontrar um polinômio de grau 1 que passa por esses dois pontos, né? E que provê uma aproximação para uma função f, né? Tal que f de x0 é y0 e f de x1 é y1. Vamos considerar esses seguintes multiplicadores, esses seguintes fatores, que são os fatores que determinam a forma de Lagrange. Então, vamos pegar L0 de x como essa função, esse polinômio, né? X menos x1 dividido por x0 menos x1, né? Um polinômio de grau 1. A variável é x, x0 e x1 são dados. E vamos considerar L1 de x como x menos x0 dividido por x1 menos x0. Bom, nós vamos definir como o polinômio interpolador de Lagrange linear que passa por esses dois pontos como o seguinte polinômio, olha. Ele vai ser dado por a função L0x vezes f de x0 mais a função L1x vezes f de x1. Em outras palavras, ó, L de x0 é isso aqui, né? Então, a gente vai ter x menos x1 dividido por x0 menos x1 vezes f de x0, mais L1 de x é x menos x0 dividido por x1 menos x0, vezes f de x1. Agora, a pergunta é, esse polinômio realmente interpola a função f nos pontos x0 e x1? E a gente percebe que sim, ó. Por quê? Se a gente calcula L0 de x0, olha, L0 de x0 é exatamente isso que está aqui, circular. O que vai aparecer no numerador quando a gente calcula L0 de x0? A gente precisa substituir x por x0. Então, vai aparecer x0 menos x1 dividido por x0 menos x1, que dá 1. Por outro lado, quem que vai ser L0 de x1? Quando a gente calcula L0 de x1, então vai substituir aqui x por x1, vai anular o numerador, vai dar 0, né? O que a gente sabe ainda? Olha, o que acontece quando a gente calcula L1 de x0? L1 de x0, aqui está o L1 de x. Então, L1 de x0 vai dar 0, porque vai anular o numerador, vai ficar x0 menos x0. E L1 de x1, vou trocar o x por x1, vai aparecer x1 menos x0 dividido por x1 menos x0, vai dar 1. Então, o que está acontecendo? Olha,
Quando o índice aqui L0, o índice 0, coincide com o x0, então a minha função retorna 1. Quando não coincide, então aqui eu tenho L0 e x1, 0 diferente de 1, né? Então ela retorna 0. O que isso significa? L0 de x0 vai ser 1 vezes f de x0 mais 0 vezes f de x1, que vai dar o próprio f de x0, certo? Ou seja, p de x0 vai coincidir com f de x0. Por outro lado, quando eu calcular p de x1, então o que vai acontecer? P de x1, essa parte aqui vai se anular, porque eu sei que L0 de x1 é 0. Por outro lado, L1 de x1 é 1. Então, eu vou ter 1 vezes f de x1, p de x1 é f de x1. Então, de fato, esse polinômio construído dessa forma interpola aí essa função f nesses dois pontos, ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo que nos permite determinar o polinômio interpolador de Lagrange, que passa por 2 e 4, né? E por 5 e 1. Então, eu vou deixar aqui como exercício para vocês olharem com mais calma esse exemplo, vou disponibilizar as notas de aula, e vamos agora para o próximo passo, que é tentar determinar o polinômio interpolador de Lagrange no caso geral, quando a gente está trabalhando com n mais 1 pontos, certo? Então, no caso geral, qual que é a história que a gente tem? Nós temos aí n mais 1 pontos, x0, f de x0, x1, f de x1, xn, f de xn, e aí nós queremos construir um polinômio que tenha grau no máximo n e que passe por esses n mais 1 pontos, certo? Nós queremos construir isso a partir da nossa forma de Lagrange, a partir daquelas funções L que multiplicam os f de x0, f de x1, f de x2 até f de xn. Então, nós queremos determinar quem que são as funções LKX que vão multiplicar esses termos, que nem aqui, né? Eram 2 pontos, então a gente determinou duas funções, L0 e L1, que multiplicavam f de x0 e f de x1. Agora a gente tem n mais 1 pontos, nós queremos determinar L0x, L1x, até Lnx, que multiplicam f de x0, f de x1, até f de xn, respectivamente. Bom, como que tem que ser a cara dessa função, pelo que a gente viu, né? Ela tem que satisfazer essas condições aqui, ó. Nós vamos querer construir n mais uma funções. Então, funções LKs, onde esse k aqui varia de 0 até n, e elas têm que ter propriedades interessantes, essas duas propriedades interessantes. Quando eu aplico esse LK num ponto xi, se o i for diferente de k, eu quero que o resultado seja 0. Então, sempre que o i for diferente de k, eu quero que o resultado seja 0. Por outro lado, se o i for igual a k, eu quero que o resultado de LK aplicado em xi seja 1, certo? E pelo que a gente viu, né, a gente vai ter aí uma função polinomial no numerador dividido por um determinado número específico aqui no denominador, né? Então, como que a gente pode construir aí uma função LK que satisfaça a essas duas condições? A gente pode fazer o seguinte, olha, o nosso LKX vai ser o produto x menos x0, x menos x1, x menos xk menos 1, x menos xk mais 1, x menos xn, dividido por isso, por xk menos x0, xk menos xk menos 1,
até xk menos xn. Se vocês observarem aqui o numerador, quem que a gente pulou? A gente pulou x menos xk. E o que significa isso? Significa que quando a gente substituir x por xk, como esse fator não está no produto do numerador, significa que quando a gente trocar x por xk, a função não se anula. E mais, além dela não se anular, quando a gente trocar x por xk, então xk menos x0 vai cancelar com esse xk menos x0, vai dar 1. xk menos 1 vai cancelar com esse xk menos 1 vai dar 1. Até xk menos xn, que cancela com esse xk menos xn, que dá 1. Então, a gente garantiu que LK aplicado em xk, se a gente toma a função LK de x dessa maneira, dá 1. Por outro lado, quando eu aplico num xi, que é diferente, cujo i é diferente de k, bom, aqui a gente contemplou todos os xis possíveis, exceto xk. Então, se a gente aplica num xi, cujo i é diferente de k, ele vai aparecer aqui em algum momento no numerador x menos xi. E quando eu aplicar LK, fizer LK de xi, vai aparecer xi menos xi. Então, se i é diferente de k, LK de xi vai dar 0, porque vai aparecer xi menos xi no numerador, certo? Então, a gente vai tomar as nossas funções LK dessa maneira e vamos considerar o polinômio interpolador de Lagrange como esse polinômio, dado pelo somatório, né, com k variando de 0 a n, dessas funções LKx vezes f de xk. Esse vai ser o nosso polinômio interpolador de Lagrange, o nésimo polinômio interpolador de Lagrange, que tem grau aí no máximo n, certo? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, olha, nós temos aqui 3 nós, x0 igual a 2, x1 igual a 2,75 e x2 igual a 4. Nós queremos determinar um polinômio interpolador de Lagrange para a função f de x igual a 1 sobre x, tá? Então, como nós temos 3 pontos, né? O nosso polinômio interpolador ele vai ter no grau no máximo 2, né? 0, 1 e 2, x0, x1, x2, então o grau dele vai ser no máximo 2. Então, a gente vai precisar primeiro descobrir os nossos elementos L0 de x, L1 de x e L2 de x. Quem que vai ser L0 de x? Então, lembra, vai aparecer no numerador x menos x1 e x menos x2, que é o que está aqui, x menos x1 e x menos x2. Como a gente está trabalhando com L0, x menos x0 a gente não pode colocar no numerador. E o que vai aparecer no denominador? Vai aparecer justamente x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Qual que é o resultado disso? Quando a gente substitui aqui o nosso x por x0, que no caso é 2, né? Quando a gente substitui por 2, então aqui vai aparecer 2 e aqui vai aparecer 2, então a resposta aqui de L0 de x0 é 1, porque esse parêntese cancela com esse parêntese cancela com esse. Por outro lado, quando a gente aplica em x1, vai se anular, porque x1 é 2,75, então isso aqui dá 0, vezes qualquer coisa, né? Dividido por um número não nulo dá 0, né? E quando a gente aplica no x2, que é 4, então essa parte aqui se anula, então L0 de x2 é 0. Então aí que está a jogada, né? Quem que vai ser o L1 de x? Então eu vou fazer x menos x0 vezes x menos x2,
e vou dividir por x1 menos x0 vezes x1 menos x2. E por fim, quem que vai ser o nosso L2 de x, né? Vai ser x menos x0 vezes x menos x1 dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Então, nós conseguimos encontrar as nossas funções L0, L1 e L2, certo? Ok. Para determinar o nosso polinômio, a gente também precisa saber quem é f de x0, quem é f de x1 e quem é f de x2. Aqui é x2, não é x2, não é x ao quadrado não, tá? Bom, então, nós temos aqui que a nossa função que a gente quer interpolar é f de x igual a 1 sobre x, né? Então, f de x0, que é f de 2, vai ser 1 meio. F de x1 é 2,75, então se a gente calcula, vai dar 4 onzeavos. E f de x2 é 4, então isso vai dar 1/4, tá? Então, com isso, a gente obtém o nosso polinômio. O que vai ser o nosso polinômio, né? Vai ser multiplicar L0 de x por f de x0, então vai aparecer 1 meio, né? 1 meio vezes L0 de x, né? Mas esse 1 meio, o 2 cancela com esse 2, então por isso que aparece esse 1/3, né? Vezes esse produto, mais 4 onzeavos vezes L1 de x. L1 de x é menos 16 sobre 15 vezes esse produto, mais 1/4 vezes 2/5 vezes esse produto, né? Que dá esse elemento. Quando a gente faz essas multiplicações e agrupa termos semelhantes, nós vamos ter esse polinômio aqui de grau 2, né? Que interpola a função f nesses 3 pontos, ok? Com isso, a gente pode, por exemplo, resolver o item B, né? Claro que a gente tem a função sobre x, a gente consegue calcular exatamente quem é f de 3, né? A gente sabe que é 1/3. Só que ele quer que a gente utilize esse polinômio que a gente encontrou no item A para obter uma aproximação para f de 3. Então, como a gente está aproximando a função f por esse polinômio, f de 3 vai ser aproximadamente p de 3, que é simplesmente substituir esse x por 3 aqui, né? Vai dar 9,22 avos, menos 105,88 avos, mais 49,44 avos. Isso dá aproximadamente 0,32955. Então, de fato, como a gente conhece a função, a gente sabe que é um x, né? 1 sobre x, então f de 3 é 1/3, né? Então, de fato, essa é uma boa aproximação para essa função nesse ponto, certo?